Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais essa sexta-feira que Ele nos permite estar na presença dEle nessa noite, no nome do Senhor Jesus, e poder compartilhar com você uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor, pastor Renato Rodrigues. Paz, pastor Trindades, amados irmãos que nos vê nesta noite abençoada, que o Senhor possa derramar o seu poder, a sua graça em nossas vidas mais uma vez, para a glória de Deus. Aleluia. Querido, no início dessa live aqui, eu gostaria de pedir para você aquela gentileza de todas as sextas-feiras, a qual o Senhor nos permite estarmos compartilhando a palavra dele, que vai compartilhando aí essa live no nome do Senhor Jesus Cristo, e assim você se torna parceiro na evangelização em nome do Senhor Jesus. Nos ajude aí a pregar a palavra do Senhor nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você que está nos acompanhando nessa noite, eu gostaria que você nessa noite abrisse a sua Bíblia conosco na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 6, aleluia, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, essa carta aos Efésios é uma das cartas a qual Paulo escreveu estando dentro da prisão aos irmãos da cidade de Éfeso, aleluia. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, do 10 ao 13, somente nessa noite, no nome de Jesus. Lê para nós, pastor Renato. Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades e contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor, Pai, pedindo graça, pedindo entendimento, Senhor Pai, da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Senhor, tem liberdade nessa noite, Pai. Senhor, fala conosco, Deus, fala com cada um, Senhor Pai, que vai ouvir a Tua palavra, Senhor Pai, está ouvindo a Tua palavra, vai ouvir, Senhor Pai, essa live mais tarde. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que possamos sair daqui nessa noite, Pai, regozijando e fortalecidos, ó Deus, na Tua presença, Pai, é o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, desde já te agradecemos no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia. Querida, a nossa palavra nessa noite, ela tem um tema, ele diz assim: vista toda a armadura de Deus, vista toda a armadura de Deus, amém? Queridos, nessa noite, deixe de depender das próprias forças, porque tem muitas pessoas, meu irmão, que ela diz assim: não, eu consigo, eu posso, eu faço, eu realizo, né? Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou habilitado para fazer e para acontecer, meu irmão. A palavra de Deus diz que eu e você, nós todos, nada, absolutamente nada nós podemos fazer ou realizar se não for a presença de Deus, se não for a vontade de Deus, se não for a permissão de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer e vai relatar que maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito aquele que confia na força do seu próprio braço. Não é aquele que confia no seu amigo, no seu companheiro, não. É aquele que confia no seu próprio braço, na sua própria força, no seu próprio entendimento. E o apóstolo Paulo, que está deixando bem claro aqui: não dependa das suas forças. Não podemos depender do que? Das nossas forças. Porque nós caímos, desfalecemos, um dia nós estamos bem, outro dia nós não estamos tão bem.
Cada dia nós estamos de um jeito, irmão. Um dia a gente está naquela roda gigante, né, Bolsonaro? Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo, um dia a gente acorda bem, outro dia a gente já não acorda tão bem, querido, mas em todos os dias, quando nós acordamos pela manhã, é um conselho que o apóstolo Paulo está dando aos Efésios: revistam-se, né, de toda a armadura de Deus, né? Deixe de depender das próprias forças. Queridos, ó, Deus não deseja que você enfrente dificuldades financeiras, doenças, nem problemas familiares, apoiado no próprio conhecimento e na própria força. Aleluia! Ele deseja que você enfrente cada problema, cada circunstância e cada ataque do inimigo com o poder ilimitado e imensurável do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dando um conselho para os irmãos de Éfeso, né? Não enfrentar o inimigo sozinho, né? Não subestimar o inimigo, né? Porque ele vai dizer aqui que a nossa luta, pastor Renato, não é contra a carne, nem contra o sangue, igual muitos pensam, que o nosso adversário muitas das vezes é o ser humano, né? Olha, o meu adversário é o meu patrão, que ele não larga do meu pé, meu irmão. Meu adversário é o camarada que trabalha junto comigo. Não, meu irmão, não é. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A minha Bíblia diz que não é contra os seres humanos, porque todos nós somos iguais perante a Deus. Não tem maior, não tem menor, não tem aqui. Não, todos nós somos iguais perante o nosso Deus, querido. O nosso Deus é o seguinte: Ele não quer que eu e você enfrentamos o inimigo sozinho. Por quê? Porque nós não temos força o suficiente para enfrentar a dificuldade. Então eu e você, nós temos que fazer o quê? Nos revestir de toda a armadura de Deus. Ou seja, temos que nos apoiar no poder ilimitado e imensurável do Senhor para nos ajudar todos os dias. Porque todos os dias, meu querido, querendo ou não, nós vamos passar por dias difíceis. Nós vamos enfrentar dificuldades, problemas que batem na minha e na sua porta, meu querido, todos os dias. Ou você acha que não vai ter problema só porque nós estamos na presença de Deus, pastor Renato? Só porque nós estamos agora na presença de Deus, nós não podemos passar dificuldade, não podemos passar tribulação, não podemos passar, querido, no estreito. Não, porque agora nós estamos com Deus, nós fazemos parte da família de Deus, somos filhos de Deus. Irmão, Jesus, ele nos avisou. No mundo tereis aflições. No mundo tereis o quê? Aflições. Ele não estava falando, o pastor Renato, para o mundo. Ele estava falando para os seus discípulos, seus filhos na fé. E isso serve para mim e para você hoje, irmão. No mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nos deixou o exemplo para que eu e você também pudéssemos vencer este mundo. E seja, o apóstolo Paulo está dando um segredo aqui nessa noite, para mim e para você, como deu para os Efésios. Querido, porque a tribulação vai chegar, a dificuldade vai chegar. Chega na minha casa, chega na sua, chega na minha família, chega na sua família. Dias terríveis vai chegar. Você pode notar que hoje estamos aqui, eu e o pastor Renato, o pastor Kleber hoje, ia estar aqui conosco nessa noite. Teve o seu dia mal. Ia estar aqui ministrando uma palavra para mim e para você nessa noite, mas nós não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence. E o pastor Kleber nesta manhã ele perdeu a sua tia faleceu, por parte de mãe, irmã da sua mãe faleceu hoje 5 horas da manhã, meu irmão.
E aí você já pode imaginar, pode entender e compreender por que o pastor Kleber não está aqui nessa noite, meu irmão. Porque está lá com a sua família enlutada. E nós já queremos externar aqui, deixar as nossas condolências. A família enlutada do pastor Kleber nessa noite, irmão. Porque o dia mau ele vai chegar para todo mundo. Para todo mundo vai chegar. E hoje chegou. Eles estão passando um dia mau. Mas eu creio que o pastor Kleber está passando revestido por toda a armadura de Deus. Que a Bíblia diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possais resistir no dia mau. Não foi isso que o pastor Renato leu aqui? Revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, revestivos do poder, da graça, da glória de Deus, que é suficiente para nós enfrentarmos as dificuldades que vão aparecer na minha e na tua vida, meu querido. Hoje nós estamos vivendo o final do ano. Estamos chegando no final de 2022. E nós não sabemos, meu querido, o que nos espera em 2023. Ou melhor, nós nem sabemos se em 2023 nós vamos chegar. Porque todos nós estamos na fila, né, pastor Renato? Hoje, a senha da tia do pastor Kleber chamou a senha dela, bateu, bingo. Amanhã pode ser a minha, pode ser a sua, irmão. Não tem idade, querido, para morrer, não tem idade para o Senhor me chamar. Hoje nós estamos aqui bem, falando, conversando, ministrando uma palavra de Deus, e amanhã podemos não estar mais aqui, irmão. Mas nós temos que aprender com a palavra de Deus. Querido, nós devemos vestir, ou melhor, revestidos de toda a armadura de Deus. Paulo, ele recomendou aos Efésios. Paulo não está obrigando aos Efésios, não, vocês têm que fazer isso. Não, irmão, uma recomendação. Paulo está recomendando aos Efésios. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Irmão, então eu e você, nós temos que nos fortalecer no que é no Senhor. Não é no meu braço. É no Senhor. Porque o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 121 vai dizer: levo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu irmão, o nosso socorro ele vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. E é no poder do Senhor que eu e você vamos passar pelas dificuldades. Vamos passar, como diz o pastor Renato, pelas agruras dessa vida. Não tem outra forma, meu irmão, não tem como eu e você passarmos. Nós podemos até tentar enfrentar dificuldades sem Deus, mas vai ser mais difícil. Vai ser penoso. Vai ser penoso. Faz tempo que não ouvi essa palavra. Vai ser penoso. Vai ser dificultoso, como diz um amigo meu aí. Vai ser uma dificuldade tremenda sem Deus. Não que eu e você não vamos ter, querido, agruras andando com Deus. Vamos ter, querido. Mas o mais interessante é que Deus vai estar conosco, nos dando força, nos ajudando. O salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor não estiver comigo? Será que o salmo seria: eu não temerei? Só que aí tem um porém, pastor. O pastor deu uma dica agora aqui muito importante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meu irmão, para haver sombra tem que ter luz, não é verdade, pastor? Para ter sombra tem que haver luz. E muitas vezes nós estamos na luz, estamos caminhando com Deus, não é verdade, pastor? Glória a Deus. E de repente acontece o quê? Vem uma sombra. Vem o dia mau, não é verdade, pastor? Vamos andar pelo vale da sombra da morte. Hoje, o pastor Kleber está passando pela sombra da morte, mas está passando com quem? Ao seu lado, pastor? Deus. Com Deus. Isso é fundamental para as nossas vidas.
E continuando aqui o raciocínio, meu irmão, é muito simples. O Senhor nos chamou, mas a caminhada com o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, não é como muitos pensam, que é um parque de diversões, que vai ser só alegria, na verdade vai ser só vitória, que você recebe aí, toma aqui, toma de lá. Muito pelo contrário, meu irmão. A partir do momento que nós estamos inseridos no corpo de Cristo, o que vai acontecer, uma grande guerra, uma grande batalha quase todos os dias, não é verdade, pastor? E vai ser batalha, você acabou de terminar uma, já vem começa outra. Às vezes é uma atrás da outra, irmão. Tem semana que a gente chega no final de semana, a gente dá aquela respirada e fala, graças a Deus, passei. Sextou. Aleluia. Não vi a hora dessa semana acabar, terminar, meu irmão. E às vezes vai ser assim, vai, irmão. Mas graças a Deus, porque Deus ele está conosco, Ele que nos ajuda, Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá estratégia, é Ele que nos dá entendimento para entender o que está acontecendo e nos dá estratégia para nós podermos passar pelo dia mal. Não é assim, pastor Renato? Estratégia de Deus, irmão. Que muitas das vezes a gente quer resolver na força do nosso braço. Mas se eu e você pedirmos graça e entendimento para Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Senhor, o que eu faço? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável sobre a minha e sobre a tua vida, no nome de Jesus, meu irmão. Mais interessante, meus amados irmãos, no capítulo 4 de Efésios, diz que rogo, pois, irmãos, que andeis maravilhosamente no Senhor. Diz assim, rogo, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. E aqui Paulo fala para nós em Efésios, irmão, que nós temos que todos os dias entendermos que nós temos que andar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E isso mostra que essa maneira de andar, maneira de conduta, essa maneira que o apóstolo Paulo quer que eu e você tenha, é uma maneira que possa verdadeiramente glorificar o nome do Senhor. Na verdade, lutas virão sobre as nossas vidas, mas nós vamos passá-las juntamente ao lado do nosso Deus e sendo amadurecidos, sendo experimentados na mão do Senhor, sabendo que o nosso inimigo, meu irmão, nós temos 3 inimigos, meu querido: o mundo, o diabo e Satanás. Então nós temos que entender que muitas das vezes nós temos que estarmos tendo firmeza na nossa conduta, na nossa maneira de ser, porque se nós olharmos para o apóstolo Paulo, meu irmão, ele andou conforme a vontade do nosso Jesus Cristo. Na verdade, pastor, estava preso, aprisionado, poderia receber visitas, meu irmão, mas em hipótese alguma ele deixou, na verdade, pastor, a peteca cair. Em hipótese alguma, muitas vezes podemos, humanamente falando, na verdade, pastor, às vezes o semblante dele ficava meio entristecido, com certeza, como ele era ser humano, meu irmão. Ele não era Jesus que era 100% Deus, 100% homem, não. O apóstolo Paulo era 100% homem, 100% carne como eu e você. Mas o que ele tinha era uma convicção plena, confiante e sabendo dessa maravilhosa graça que o Senhor Jesus o concedeu a ele, de fortalecer, porque ele era o apóstolo dos gentios, na verdade, pastor. E essa carta só chegou aqui a nós hoje, meu irmão, porque um homem deu todo o crédito, na verdade, pastor, à palavra de Deus. É isso que muitas vezes nós temos que entendermos, que o apóstolo Paulo diz para mim e para você: seres fortalecidos, revestidos de toda a armadura de Deus, na verdade, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra o meu vizinho, nem contra o meu primo, nem contra ninguém, mas contra uma coisa que dá para nós ilustrarmos aqui, pastor, que diz aqui no versículo 4, versículo 3:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados, meu irmão. Um principado, humanamente colocando, para nós entendermos, seja um presidente, não é verdade? Uma potestade, um governador, não é verdade? Uns dominadores, prefeitos, né? Outros aí tenebrosos e forças espirituais, um presidente de uma câmara e uns vereadores, pastor. Dá para o camarada entender, na verdade? De forma ilustrando aqui, é o que
Amém. o que quer dizer cada um de principados, potestades e dominadores, para nós entendermos humanamente, para nós podermos entender que Ele colocou nesse âmbito, para que nós possamos sabermos, meu querido, que há uma luta espiritual sendo travada todos os dias, mas aquele que permanecer, na verdade, pastor, na presença do Senhor, com certeza terá vitória e será bem sucedido para a glória de Deus. Aleluia. Olha, tudo que Jesus realizou foi no poder de Deus. Verdade. Foi o maior exemplo para mim e para você, o exemplo que o apóstolo Paulo seguia, porque o próprio apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo imitava o andar e o viver do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que Jesus realizou foi no poder de Deus, na dependência de Deus. Ele não dependia das próprias forças, querido. Olha, quando Jesus curava os doentes, expulsava os demônios, abria os olhos aos cegos e ressuscitava os mortos, ele buscava a força no Todo-Poderoso que habitava nele. Aleluia! E eu e você, que nós temos que buscar força naquele que habita dentro de mim e dentro de você, que se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que realiza, não só o querer, como o efetuar na minha e na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que nos dá esse poder sobre a nossa vida. Porque quando nós vamos expulsar um demônio, não é no meu nome, não é no nome do pastor Renato. Quando nós vamos orar por alguém, não é no nosso nome, é no nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder. Que a palavra de Deus diz que todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra e debaixo da terra, e não há outro nome. Ao que importa que nós sejamos salvos. Então, Jesus é o Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo seguia e imitava Jesus em tudo. Sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Eu estou procurando viver e fazer aquilo que Cristo fazia e realizava nessa terra. O apóstolo Paulo seguia os ensinamentos de Jesus. Aleluia! Jesus ele afirmou isso em João capítulo 14, no versículo 10. Diz assim: o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então tudo que Jesus fazia e realizava era por intermédio de Deus e do Espírito Santo. Jesus nunca fez a vontade dele, sempre era a vontade do Pai. Porque sempre diz assim, meu querido: nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus vai ao Pai, e o Pai envia quem? O seu Espírito. Tudo isso faz mostrar que ele era totalmente dependente do seu Pai, não é verdade? E hoje nós também temos que ser dependentes do Espírito Santo de Deus, igual Jesus dependia. Porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. A divindade de Jesus não necessitava, irmão, mas a parte carnal, a parte homem, 100% homem, necessitava. Igual eu e você, da força, da graça, do poder do Espírito Santo, para podermos realizar alguma coisa na face dessa terra. Porque é simples, meu irmão. É a mesma coisa que você for chamado para ir orar na casa de uma pessoa. Todas as vezes que a gente tinha acabado de aprender na igreja, o pastor falou assim: meu irmão, se você estiver aqui na casa de alguém, orar por alguém, vai lá, ora, abre o livro lá em Efésios 6:10, versículo 10, se reveste da armadura, ora, pede perdão para Deus, meu irmão, dos seus pecados, pede força e graça e vai para cima. Só que nós fazíamos tudo isso gritando em nome de Marcelo. Não, meu irmão. Jamais. Nós íamos e nós temos hoje esse entendimento e essa consciência que humanamente nós íamos lá, meu irmão, mas como o próprio Moisés falava, Senhor, se o Senhor não ir com a gente, na verdade, meu querido, adianta nem nós subir. Então nós temos que entender. Se o Senhor não for comigo, eu não saio do lugar.
E nós temos que ser a mesma coisa, irmão. Se o Senhor não estiver com a gente, adianta nem a gente sair, porque não sai na nossa carne. Porque é simples, meu irmão. Quando Paulo estava pregando lá, um camarada viu que Paulo curava, expulsava tudo. E ele um dia ele chegou se apresentando, achando que podia comprar aquilo que Paulo tinha. Ele achava que era uma coisa que comprava, era um brinquedo, não. Só que o próprio Satanás falou assim: eu conheço a Jesus e conheço Paulo. E você quem é? É verdade, pastor? O chicote estralou. E aí foi onde o chicote estralou e o diabo foi para cima. Assim somos nós diante de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver coabitando dentro da gente, e se a gente não tiver essa intimidade totalmente plena diante de Deus, sabendo que não é nós que vamos superar ali, nós vamos ser apenas um canal ali naquele momento, mas que 100%, meu irmão, é Deus na nossa vida. Aleluia. Esse que o pastor Renato está falando, nós vamos entrar aqui, querido. Cristo sabia que o grande eu sou estava com ele e habitando nele, agindo por meio dele. E Jesus, ele vai dizer lá em João capítulo 10, versículo 30, do 30 ao 38, resumindo para você, que ele vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Aleluia. E o Pai está em mim e eu no Pai. Então, querido, Jesus com Deus, ele era unido com Deus. E fazendo a vontade de Deus e prevalecendo a vontade do Pai. Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui nessa palavra, irmão? Que eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Eu não estou aqui na terra para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer e cumprir a vontade do meu Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? Que Deus, ele prova o amor dele para mim e para você enviando Jesus, irmão. E ainda Jesus um dia falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é verdade? Se você for analisar, meu irmão, poderíamos colocar assim: foi a parte humana, na verdade, de Jesus que quis naquele momento. Mas se você for analisar, meu irmão, foi o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, que fez com que Jesus não redasse o pé daquela cruz em hipótese alguma. Não retrocedeu, não voltou para trás, irmão. Olha, quando Jesus enfrentou Satanás e todas as forças do inferno, Jesus buscou poder no Todo-Poderoso na cruz. Não dependeu das próprias forças, mas de Deus. Tampouco se apoiou na própria capacidade para ressuscitar os mortos. Enfrentou a morte sabendo que uma fonte poderosa, o Espírito de Deus vivo dentro dele, o ressuscitaria, meu irmão. Jesus, ele tinha plena convicção, 100% de certeza. 100% de certeza, pastor Renato, que ele ia morrer na cruz, ia se entregar na cruz, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar pelo poder do Espírito Santo de Deus que habitava dentro dele. Aleluia! E esse mesmo poder que agia no íntimo de Jesus, que rompeu as cadeias da morte e que o retirou do túmulo, está agindo agora mesmo. Glória a Deus. Nesse exato momento, que o Espírito Santo de Deus está agindo na minha e na tua vida, nos dando graça, nos dando entendimento, para podermos falar a respeito de Jesus e do seu poder. É o Espírito Santo de Deus que nos impele a ministrar a palavra de Deus, a falar a palavra de Deus, a buscar a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus, meu irmão, que faz com que eu e você estejamos aqui nessa sexta-feira ouvindo esta palavra que eu creio que vem do céu para mim e para a tua vida nessa noite. Querido, nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Eu e o pastor Renato vai fazer uns 3 anos. Isso. Os 3 anos, irmão, quase todas as sextas-feiras nós estamos aqui porque nós queremos, porque nós gostamos também.
Mas é porque o Espírito Santo de Deus é que nos impele a fazer isso aqui, irmão. É o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a fazer isso que nós estamos fazendo, ministrando a palavra de Deus, querido. Nos anima, nos dá força. Porque muitas das vezes nós chegamos aqui nessa live cansados. Chegamos muitas das vezes desanimados. Porque muitas das vezes nós enfrentamos uma sexta-feira terrível. Não foi fácil. Mas a nossa alegria, meu irmão, eu falo por mim e falo pelo pastor Renato também, é estar sentado aqui nessa mesa, podendo conversar com você a respeito da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos dá ânimo. E que outrora me tirou da lamaçal do pecado, quando que qualquer um de nós que hoje somos filhos de Deus, que é aquele que está pela primeira, pela segunda semana, segundo dia, ou que está um bom tempo, sabe quem já foi um dia outrora, e que outrora um dia era perdido, totalmente fora da casinha, sem o selo de qualidade do Senhor, mas pela sua infinita bondade e misericórdia nós estamos aqui. E mais estamos findando o ano, graças a Deus, mas o que mais nos alegra, meu irmão, que podemos ter passado o ano todo com inúmeras dificuldades, inúmeras lutas, mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem prevalecido as nossas vidas, mesmo que muitas vezes parece que não vai dar, que as pessoas falam, nossa, acho que vai virar o barco, estamos envergando que nem um bambu ali, quase encostando, mas de repente do nada o vento para e o coqueiro ali volta de novo na posição que está. É assim muitas vezes na vida do crente. Parece que aos olhos de todo mundo, irmão, parece que nós estamos no meio de um furacão, nós estamos ali no meio, meu querido. O negócio está um redemoinho terrível na nossa vida, pastor, mas a lucidez de Deus das nossas vidas tem prevalecido muitas das vezes. As pessoas falam, como que esse camarada conseguiu sair daquilo ali? Como que ele conseguiu passar por aquela situação? Simplesmente, meu irmão, que é o que o apóstolo Paulo ensina aos seus discípulos, que é confiar perenamente no Senhor, independente daquilo que nós passamos, irmãos. Nós já temos 22 anos de caminhada com o Senhor. Tem gente que tem 30, 40 e que não abriu mão, não tirou a mão do arado, viu inúmeras pessoas caindo, alguns jogavam a boia, jogavam a corda, às vezes o cara ia lá, na verdade, pastor, ia lá, voltava nadando na braçada, pegava um aqui e continuava. Assim tem sido a nossa vida, irmãos. Não pense que o pastor Trindade chegou aqui bonitinho, porque nunca chegou uma vez, ele chegou uma hora, quase soltou a mão da corda ali, e veio alguém, jogou uma boia, jogou uma corda, mergulhou, às vezes ele estava quase que afundando, mergulhou e puxou para cima de novo. É assim a nossa caminhada com Cristo. Só que nós temos que entender, não é verdade, pastor, que não é um jardim de rosas, não é verdade, pastor? Tem os cravos e tem os espinhos também. 31 anos nesse caminho já. Jesus. Aleluia. Aleluia. Até a volta de Jesus, irmão. Do Rei. Porque a palavra de Deus diz, aquele que coloca a mão no arado não volta para trás. Volta para trás, irmão. Que se retroceder, Jesus diz que a minha alma não tem prazer nele. O Senhor não tem prazer naquele que volta para trás, irmão. Nós podemos até dar uma paradinha para dar uma descansada, uma respirada. Só não podemos voltar para trás, né, pastor? Uma coisa, meu irmão, que eu aprendi nessa vida, e aprender também muitas vezes, que se nós estamos para ter um objetivo na nossa vida, alguns irmãos, pastor, é aquele camarada que tem aquela habilidade. Se você colocar aqueles camaradas que fazem Fórmula 1, eles vão passando de etapa, de kart, e vão chegando, na verdade, pastor, até chegar na kart e vai subindo. E vai subindo. Top. Só que esses camaradas têm uma habilidade natural que Deus deu para ele. E muitas das vezes, muitos desses aí, um só vai andar no kart. Alguns vão andar no 2 e até chegar na Fórmula 1. E a nossa vida com Deus é assim. Tem alguns irmãos, irmão, que vai pegar carro e vai embora. E vai andar sempre a 250 por hora. E tem aquele irmão, querido, que vai andar
a 60 por hora, 80 por hora. Vai pegar um kartzinho. Ele vai ter que andar na direita, vai ter que andar na direitinha ali. Mas o objetivo dele, qualquer pessoa, vai demorar um pouquinho para chegar. Vai chegar. Mas vai chegar. Assim é a nossa caminhada com o Senhor, não é verdade, pastor? Não adianta muitas vezes, irmão, você querer, como diz, pular o obstáculo da sua vida, porque você quer chegar em tal lugar. Só que o que vai faltar no meio do caminho, não é verdade, pastor? Vai faltar algumas etapas das nossas vidas que vai fazer falta naquele momento. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Então o apóstolo Paulo, querido, ele orou para que os efésios conhecessem e compreendessem a grandeza imensurável, ilimitada e insuperável do poder de Deus neles e por meio deles. Então o apóstolo Paulo orou para quê? Para que eles tivessem o conhecimento da plenitude da graça de Deus sobre a vida deles, para que eles viessem a conhecer, querido, o poder imensurável e ilimitado de Deus na vida deles, que operava por meio deles. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, querido, ele está mandando a carta para o pastor daquela igreja que ficara no lugar de Paulo, né? E qual era o pastor daquela igreja, querido? Timóteo, né? A qual o apóstolo Paulo tinha ensinado tudo que o apóstolo Paulo sabia e conhecia a respeito de Cristo Jesus. Ele ensinara ao seu pupilo Timóteo, né? E os historiadores vão dizer que o apóstolo Paulo, né, em Éfeso, o apóstolo Paulo ficou naquela igreja cerca de 3 anos. Foi a igreja que Paulo fundou e a qual ele mais permaneceu, que Paulo amava os Efésios. Paulo amava o seu pupilo Timóteo, né? Timóteo, tu porém vai até o fim. Timóteo, prega em tempo e em fora de tempo. Timóteo, sofre comigo as aflições do Evangelho. Sofre comigo e vai até o fim. Prega a sã doutrina, que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, prega 2 Timóteo 3,10. a sã doutrina, doa a quem doer, não abra mão. Não abra mão da verdade do Evangelho. Paulo está escrevendo aqui aos Efésios e orando para que os Efésios conhecessem e compreendessem. Não adianta você conhecer sem compreender. Primeiro você tem que conhecer, depois você tem que compreender, tem que entender, né? Conhecer e entender o poder de Deus que opera na minha e na tua vida, irmão. Porque isso daqui, meu irmão, é uma carta direcionada a doutrinas que Deus deu ao apóstolo Paulo para entregar para a igreja. Então tem desde o capítulo 1 que fala das riquezas da glória de Deus na vida dos homens, vem o segundo andar, que é andar com Deus. De que modo nós devemos andar e compreender as coisas de Deus. Então isso faz parte do pacote e não adianta, meu irmão. Tá junto. É que nem você vai comer uma feijoada, não é verdade, pastor? Vai vir, alguns vai ter um pé de porco, uma orelha, e você vai ter que comer, irmão. Assim é a caminhada com Cristo. Não tem jeito, irmão. É dessa forma que eu comecei a me posicionar. Estamos sem relógio aqui, irmão. Hoje vai até meia-noite. 8h43. Oh, aleluia! Glória a Deus! Querido, olha, o apóstolo Paulo aconselhou os Efésios a vestirem a armadura completa de Deus. E essa vestimenta espiritual que nos protege e nos faz guerreiros, invencíveis e invulneráveis aos ataques de Satanás, não é confeccionada pelo homem, é a armadura de Deus, que foi confeccionada pelo Deus Todo-Poderoso, querido. Essa armadura qual o apóstolo Paulo está falando para os Efésios, meu irmão, não é igual aquela armadura qual Saul outrora colocou em Davi,
para que Davi fosse enfrentar o gigante Golias. Não. Essa armadura que eu e você nós não podemos ver, né? Nós não enxergamos essa armadura, mas nós sabemos que ela existe. E que foi o próprio Deus que confeccionou nas regiões celestiais, e ela está à nossa disposição, meu irmão. E o apóstolo Paulo está aqui aconselhando aos Efésios para que eles usassem toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, sem deixar nenhuma parte para trás. Existe fora. Toda a armadura de Deus, querido, toda ela, em nome de Jesus, toda a armadura de Deus, né? Versículo 14, né? Nós vamos entender que a armadura que diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, em algumas traduções diz o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então o apóstolo Paulo, que ele deu a receita completa. Não deixem faltar nada. Se revistam não apenas de uma parte da armadura, não, de toda a armadura de Deus. Para quê? A receita completa. A receita completa, meu irmão. Não está faltando nada. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então eu e você, nós temos que tomar posse dessa palavra nessa noite e nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que eu e você possamos nos revestir da armadura de Deus, para podermos resistir às astutas ciladas do diabo, as astutas ciladas do nosso adversário, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele tem um nome: Satanás. E essas coisas, meus irmãos, essa receita que o apóstolo Paulo deu para nós, ela começa desde o momento que você entrou dentro da igreja e passa a ser um membro, um corpo vivo, um corpo místico do Senhor da Glória. E isso faz com que você venha recair sobre você tudo aquilo que Deus quer para nós. Dentro da igreja nós temos que nos alimentar, temos que nos fortalecer, temos que nos exercitar, temos que estar em prontidão para um combate, para uma guerra, sendo um verdadeiro soldado do exército de Cristo. É bonito a gente ver o Davi falando naquela hora: quem é esse incircunciso afrontando o exército de Deus vivo? É isso que nós temos que entender, é verdade, pastor? Que nós sabemos que esse incircunciso, Satanás, ele não quer nem saber, meu irmão, se o camarada é pastor, presbítero, diácono, se ele é apóstolo, se ele não. Ele simplesmente ele vai vir para cima. Só que tem uma coisa: se você estiver ali, meu querido, o selo de qualidade do Senhor da glória ali na sua vida ali, você cheio de Deus, meu querido, o maligno não pode nos tocar, não é verdade, pastor? E nós temos que entender, meu querido, se você, a partir do momento que você se alistou para o exército de Cristo, meu querido, entra na internet e veja o que os soldados do exército, seja brasileiro, israelense, de qualquer um, se eles chegam lá, o general, o comandante vai falar de braço cruzado, fala assim: ó, faz o que você quiser aí.
Muito pelo contrário, meu irmão. Você vai ter que aprender a mexer com todo o mecanismo, com todo o aparelhagem do exército, para que cada função que você for estar sendo direcionado, você seja um soldado preparado, um soldado habilitado a mexer em qualquer equipamento que possa estar no exército do Deus vivo. Assim somos nós, irmão. Espiritualmente, nós não podemos deixar ficar a gente não pode ser, pastor, tem uma coisa que é verdade. A gente não pode ser ótimo numa coisa. A gente tem que procurar ser bom em todas as coisas, não é verdade, pastor? Porque sendo bom em todas as coisas, a gente vai ter a possibilidade de acertar e saber que se a gente botar a mão ali, a gente vai poder fazer para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o finalzinho aqui, que as horas já se avançam, que tem muita coisa da armadura de Deus, tem muita coisa, né? Mas nós vamos para o finalzinho aqui, ó, analisando atentamente cada peça da armadura espiritual, nós percebemos que são atributos de Cristo, aos quais temos acesso por meio de nossa união espiritual, de nosso relacionamento, de nossa comunhão com Ele, da qual retiramos força por estarmos revestidos de Cristo. Somos capazes de vestir a armadura espiritual que Ele usava. Aleluia! E ela é composta do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos calçados da prontidão do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito, meu irmão. Então essas são as peças da armadura de Deus, para que eu e você possamos nos revestir, porque nós estamos aqui o quê? Vestidos. Agora nós temos que nos revestir, ou seja, colocar a armadura de Deus por cima da nossa roupa, né? Revestivos. Nós já estamos vestidos. Agora nós temos que estar o quê? Revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que eu e você nós possamos resistir. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se eu e você, meu irmão, nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, dificilmente nós vamos resistir ao diabo. Isso está lá em Tiago, meu irmão. E isso, revestir, quer dizer que você vai ter que buscar. Você vai ter que buscar, meu irmão. É uma busca constante na nossa vida, diária. Todo dia. Todo dia você vai ter que buscar, você vai ter que... E coisa que, meu irmão, que a gente tem que entender. O crente tem a palavra de Deus? Tem, meu querido, mas ele lê livros, ele ora, ele jejua, ele lê livros, ele busca o conhecimento de Deus. A gente não pode, não é verdade, pastor? Se aquele crente tapado, que não, só ali, não, meu querido, a gente tem que abrir o nosso entendimento, buscar esclarecimentos à luz da Bíblia, na verdade, tendo um conhecimento para que a gente possa crescer, na verdade, fazer novos discípulos. Porque nós não sabemos de tudo. Não sabe de tudo, meu irmão. Todo dia nós vamos morrer sem conhecer tudo, né? Amém, irmão? Glória a Deus. E assim como somos revestidos de toda a armadura de Deus por meio da nossa união espiritual com Cristo, podemos rechaçar todas as setas inflamadas do maligno e ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 11, está no versículo 11 isso daqui. Com ela estamos aptos a enfrentar o sofrimento, a perseguição, a tentação, as provações e a tribulação, alcançando vitória completa. Aleluia. Então, quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, nós estamos aptos para enfrentar o sofrimento. Porque o cristão também sofre, irmão. A Bíblia diz que o sol ele veio para o ímpio e veio para o justo. O sol é para todos. O ímpio
passa dificuldade? Passa. O crente também passa. O ímpio sofre? Sofre. O cristão também sofre. Mas se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, nós podemos suportar o sofrimento. De uma maneira diferente. Suportar a perseguição. Tem muitas pessoas que não resistem a ser perseguidos. Por quê? Porque não tem plena comunhão com Cristo e não está revestido da armadura de Deus. São oprimidas e não tem essa habilidade e essa capacitação que o Senhor nos dá. Muitas vezes. E revestido nós podemos o quê? Resistir à tentação. Meu irmão, não é pecado eu e você sermos tentados. Seremos tentados todo dia. Tem até uma música que diz que todo dia o diabo vem. Todo dia o pecado vem. E bate na minha e na sua porta. Mas se eu e você estivermos revestidos da armadura de Deus, nós podemos resistir à tentação, irmão. Resistir às provações e à tribulação. Olha para você ver quanta coisa nós podemos resistir se estivermos em comunhão com Cristo Jesus. Com Cristo, irmão, nós temos que estar junto, ligado na videira que é Cristo Jesus. Um purê de batata. A palavra de Deus tem uma palavra que diz assim: que se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Mas tem que estar aqui, nós temos que estar em Cristo. E Cristo tem que estar em nós através do Espírito Santo de Deus que habita na minha e na tua vida, no nome de Jesus, irmão. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Revista-se de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, deve ser os nossos versículos de cabeceira, irmão. Acordou de manhã, pastor, mas eu não lembro de cabeça, eu não sei, eu não decorei os versículos, não tem problema, meu irmão, abre a tua Bíblia lá, no tablet, no celular, Bíblia de papel, e lê. Lê, declara a palavra de Deus. Senhor, eu me levanto nesta manhã, eu me levanto nesta noite, eu me levanto nesta hora, e eu quero me revestir de toda a armadura do Senhor. E você vai lendo, meu irmão, as partes da armadura, você vai lendo e vai se revestindo. Senhor, eu quero revestir do cinto da verdade, da couraça da justiça, do calçado do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. Meu irmão, se revista da armadura de Deus todo dia, para que eu e você possamos resistir no dia mau, e tendo feito tudo, permanecer firmes e inabaláveis na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso, no nome de Jesus. É isso que Deus tem para mim e para você nessa noite, irmão. Revestimento espiritual, com a armadura de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito, meu irmão, ver que você fala assim, não consigo entender a Bíblia, não, é difícil aquilo, meu irmão. Hoje existem comentários bíblicos, tem o comentário bíblico popular, tem o comentário MacArthur, tem comentário do Hernandes Dias Lopes, tem o ISB, irmãos, tem comentário hoje tem de vários bolinhas, tem os exegéticos, tem os expositivos, tem os devocionais, tem vários comentários que vão nos auxiliar a ter um conhecimento melhor da palavra das Escrituras do Senhor. Tem os exegéticos e tem os comentários expositivos, que vai nos abrir os olhos. Por isso, então, é um dos motivos, na verdade, pastor, que nós temos com você como crente, investir na sua vida, investir no seu ministério. O nosso maior ministério, pastor, não é você cantar, você pregar, é você permanecer até o final da sua caminhada com o Senhor na presença dele. Amém, querido? Então nós aprendemos nessa noite com o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo recomendou aos Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, e isso perdura até os dias de hoje, meu irmão. Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau e podemos chegar até o fim com Cristo. Aleluia. Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmão. Que você venha tomar posse dessa palavra nessa noite e venha se revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar e resistir às astutas ciladas do nosso inimigo, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, vai compartilhando aí essa palavra com alguém que precisa se revestir da armadura de Deus, tomar posse dessa vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos orar pela tua vida com o pastor Renato, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, pastor. Senhor Jesus Cristo, eu te peço nessa noite que o Senhor possa alcançar, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome a cada homem, a cada mulher, a cada adolescente, a cada jovem, família nessa que o Senhor possa, no nome de Jesus, Senhor, cada um que tem, meu Deus, um chamado do manifestar Senhor, o meu teu Deus, poder essa noite, cada um tira, nessa meu Deus, noite, tudo aquilo que não provém Senhor, do vai teu Espírito curando, na vida Senhor, dessas meu Deus, vai pessoas, libertando, vai que elas possam ser tocadas transformando pelo as teu vidas, poder, pela Pai, tua no graça, nome e que do haja Senhor manifestação do Jesus teu Cristo, Pai, que Espírito, poder do Senhor, meu que Deus, toda possa obra do alcançar, inferno, Senhor, Deus, Pai, que possa cada vir vida sobre a nessa vida noite, das Pai. pessoas, sejam Senhor, no quebradas, nome do canceladas, Senhor Jesus destruídas, Cristo, Pai. em nome Senhor, de os Jesus, enfermos, ó Deus, nessa nome noite, de visita para o leito dos Senhor, hospitais, visita aquela pessoa que está meu Deus, acamada aqueles que nessa estão, noite, Senhor, Pai, aqueles, Pai, que estão necessariamente Pai, lutados, Senhor, da Pai. presença, O Senhor envia o teu Senhor, Espírito, Pai, teu Consolador nesta hora, Pai, para Senhor, visitar as visita, pessoas que Senhor, estão para esta estadas mãe que nesta ora noite, pelos em teus nome filhos, de Pai, esse Jesus, pai que ora pela que tua toda a família, possa Deus, ser tocada Senhor, pelo no teu nome Espírito, do Senhor Pai. Jesus Cristo, Tu és o Deus visita-os que nessa cura, noite, que liberta, Senhor, Deus que liberta, dá cura, existência restaura aquilo que e não existe transforma, nesta Senhor noite. Deus, no Abre nome portas, Pai, do na Senhor vida Jesus das Cristo, pessoas nessa para a noite, honra, Pai. meu Deus. No nome Senhor, de para a Jesus. glória do teu nome, Obrigado, Senhor, pelos de milagres, Jesus. que tu has manifestar. Glória Tem a manifestado, Deus, Pai, aleluia. Glória a Deus, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe esta palavra nessa noite, para que eu e você possamos nos revestir e podemos alcançar a nossa vitória no nome de Jesus. Amém. Querido, quero convidar você domingo nós temos um culto abençoado. Esse mês de dezembro nós estamos estudando o livro de Efésios, uma carta maravilhosa, poderosa do apóstolo Paulo para as nossas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então domingo nós temos um culto abençoado às 19h30, Rua Arauto Silva, Vilaça, número 19, na Planejada 1, Bragança Paulista. Aleluia, glória a Deus. Então está dado o convite, eu espero você domingo para juntos glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo todo poderoso. E vai aí nessa noite compartilhando, meu irmão, essa live, dando aquele like no nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço aí, pastor Franklin Coraza, pastor Jefferson Rancan e demais irmãos que nos acompanham nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que pode nessa noite, levanta as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja não somente hoje, mas até a volta de Jesus sobre as nossas vidas. Nós confirmamos dizendo amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Um final de semana abençoado na presença de Deus. Glória a Deus. Que você tenha um final de dezembro abençoado no nome de Jesus. E eu espero você domingo para juntos adorarmos e glorificarmos
nome daquele que vive e que Aleluia. reina para todos sempre. No Glória a nome de Deus, Jesus. amados. Um Uma boa ótimo noite. final de Fica na semana aí. paz. Fica na paz aí. Fica com Deus.